Ei, pessoal, tudo bem com todos? Estamos iniciando mais um Papo Ativo, hoje com um tema muito especial sobre cidades ativas. Nós vamos falar sobre políticas públicas e projetos ligados à mobilidade e à saúde e como que a cidade pode ser mais ativa, né? A cidade pode proporcionar maior qualidade de vida. Para quem não me conhece, eu sou a Janaína Morim, eu sou arquiteta urbanista. Eu tenho mestrado em transportes e o meu tema da minha dissertação foi focado em mobilidade e saúde. E aí, quem ainda não segue o Instagram, Mobilidade Ativa e Saúde, vale a pena. E hoje a gente vai falar desse tema muito especial sobre cidades ativas. O que a cidade pode oferecer para as pessoas terem uma melhor qualidade de vida e poderem ter um bem-estar, saúde e tal. O que a cidade está ligada, o que o ambiente urbano pode influenciar na saúde das pessoas. A gente vai convidar a Rafaela é da ONG Cidade Ativa, é uma organização de São Paulo, para falar um pouco para a gente sobre essa questão das cidades ativas, sobre trabalhos ligados a essa questão, com políticas, estudos e projetos relacionados a mobilidade e como a mobilidade na cidade em geral, né? Nosso foco aqui é a mobilidade, mas como que isso pode influenciar no nosso bem-estar, na nossa saúde e tudo. Eu vou pedir para todo mundo deixar as perguntas para o final, porque a gente não consegue às vezes acompanhar aqui as perguntas. E para quem lembrar de alguém que se interesse pelo tema, de encaminhar a nossa live, porque o nosso objetivo com o Papo Ativo é divulgar conhecimento, é divulgar esses trabalhos feitos na área de mobilidade e principalmente quando tem esse link da como que a mobilidade, como que a cidade, como que o ambiente urbano tem influência na saúde. Então, eu vou pedir para quem puder encaminhar a live e vou convidar aqui a Rafaela do Cidade Ativa para entrar. A Rafaela, ela é arquiteta urbanista e ela vai falar um pouquinho para a gente aqui dela. Ei, Rafaela, tudo bem? Tudo bem? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo super bem. E Ah, você? que bom. Também, estou te ouvindo bem, te vendo bem. Primeiramente, obrigada por estar aqui, por aceitar o nosso convite de fazer um papo ativo aqui sobre cidades ativas. Esse tema para mim é muito especial, assim, tem muita ligação, né, com o nosso trabalho da Mobilidade Ativa e Saúde, com o nosso Instagram. E aí, eu queria que você se apresentasse um pouco. Quem é a Tá, Rafaela? E conta pra gente um pouco de você, por favor. vamos lá. Bom, queria também começar te agradecendo, Janaína. Bom, vou contar rapidinho aqui, só que a gente teve um encontro há pouco tempo por conta de um projeto e foi um prazer enorme ter trombado assim com você. E assim, a gente está super feliz, a gente conversou antes, a gente está muito feliz de poder fazer esse papo aqui e compartilhar essa conversa com vocês, porque somos duas pessoas apaixonadas por cidades, bicicletas, pelo caminhar, então a gente tem muita coisa em comum e estou muito feliz de estar aqui. Contando um pouco sobre mim, eu sou arquiteta urbanista, como você já comentou. Eu estou desde o início, né, desde a fundação da Cidade Ativa, trabalhando com projetos, pesquisas e podendo colocar em prática boa parte da minha paixão e dos meus ideais, daquilo que eu acredito. Legal, muito legal. E realmente eu até ia falar, isso foi um encontro incrível nosso. Eu já sigo a Cidade Ativa há muitos anos, assim, acompanho o trabalho de vocês há muitos anos, e sempre tive vontade de entrar em contato de alguma forma. Então, esse ano, quando a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, foi incrível, assim. E o mais incrível ainda, além da organização, né, que eu já admirava muito o trabalho de vocês, foi conhecer você mais de perto, assim, acho que foi. Você é uma pessoa muito especial, assim, apesar de eu não te conhecer ao vivo, a gente só se conhece, assim, de se ver online, né? Mas deu para perceber o quanto você é uma pessoa muito querida, muito especial, que faz toda a diferença trabalhar com pessoas assim. Gratidão mesmo. E eu queria que você Por começasse favor. contando para a gente um pouco o que é Cidade Ativa, né? O que é essa organização, qual é o foco de vocês, o objetivo de vocês, conta para a gente. Tá.
Bom, a Cidade Ativa, ela é uma organização social que foi fundada em 2014 por várias pessoas apaixonadas pelo tema. Somos todos arquitetos urbanistas na Cidade Ativa e a gente queria, de fato, investigar e poder atuar com esse tema, em que a gente investigasse como que a cidade influencia os nossos hábitos e como que a gente pode transformar a cidade para uma cidade que a gente acredita. Então, esse nome, né, Cidade Ativa, ele vem de fato de entender essa ativação que está tanto nós, pessoas, atuando no território e de como o território faz a gente poder ser mais ativo e ter hábitos mais ativos. Então, a gente trabalha em diversas frentes, com projetos, pesquisas, com esse intuito de fato, poder construir e promover a cidade que a gente acredita, que é uma cidade mais saudável, que é uma cidade mais resiliente, sustentável, inclusiva, segura. São várias camadas que a gente soma e que, no fim, né, se transformam nessa cidade, que é essa cidade ativa que a gente tanto acredita e tanto sonha. Legal. Para quem não segue ainda, né, o Cidade Ativa é cidade.ativa, né, o Instagram. E eles têm um site também, né? Vocês têm um site muito legal que eu estava até olhando esses dias e eu achei sensacional como vocês brincam com algumas palavras lá. E aí vocês trazem assim 3 palavras para tentar mostrar o que é a cidade ativa, né? O foco de vocês e tal. E aí tem lá reconhecer, né? Que tem o conhecer e tem o reconhecer, que é um pouco que a gente está vivendo nas cidades, né? A gente está reconhecendo o nosso espaço público, reconhecendo uma coisa que a gente já conhece, mas a gente está reconhecendo, entendendo o espaço público de uma forma diferente. A outra palavra é co-criar. Eu sou apaixonada com essa palavra e eu acho muito legal vocês trazerem essa palavra para essa organização, para esse tipo de trabalho, né, de cidades ativas, que a gente pode criar, mas a gente pode co-criar, né? A gente pode criar juntos. Então, eu gosto muito. E a outra palavra que vocês colocam é informar. E tem a questão do formar, né? A gente forma pessoas, aqui a gente divulga conhecimento, a gente está formando com informações, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, já até falei o que eu interpreto das palavras, mas eu gostei muito da forma que vocês colocaram no site e acho que deixa bem claro também o objetivo de vocês e tal. Se você puder falar para a gente. Não, é isso mesmo, Janaína, assim, você acertou na mosca. A gente gosta muito de fazer algumas brincadeiras, de trazer um tom um pouco lúdico, né, e criativo, assim, para a nossa atuação também. Então, assim, a gente tem essas 3 frentes de atuação, que é o reconhecer, o cocriar e o informar, e que a gente entende que é diferentes frentes de trabalho que a gente precisa atuar para, de fato, ter a mudança que a gente quer. Então, tem essa parte do reconhecimento e do conhecimento do território, então a gente trabalha com pesquisas, diagnósticos, a gente faz muitas observações de como as pessoas usam o espaço público, como elas ficam ou passam por aquele local. E a gente tem também essa parte de cocriação, né? A partir do momento que a gente diagnosticou, que a gente entendeu aquele território, a gente quer atuar para uma melhoria. Então, a gente acredita que essa atuação ela nunca pode ser isolada. A gente sempre faz essa cocriação com comunidades, com outras pessoas, com parceiros. Então, é essa cocriação em que a gente constrói essa mudança juntos. A gente gosta muito de fazer intervenções táticas. A gente então trabalha de diversas maneiras nessa cocriação desse território. E, por fim, o informar, em que a gente acredita que não adianta a gente fazer tudo isso e poucas pessoas ficarem sabendo. A gente precisa sempre disseminar, ampliar esse debate, ampliar as coisas que estão sendo feitas, as boas iniciativas, as experiências inspiradoras, para que outras pessoas possam se juntar nesse movimento e poder construir junto com a gente, junto com outras organizações. Então, são essas 3 frentes de trabalho que a gente atua. É verdade. Essa última é muito importante, né? Porque a gente fica falando muito também para as pessoas que já são da área, né? Que já conhecem os termos, que já têm essa consciência um pouco de cidade ativa, de cidade sustentável, de cidade saudável, e muito para essa área de mobilidade. Mas a gente conseguir atingir um pouco da área de saúde, da área de educação e tal, é sensacional, né? Esse link, o ganho é muito grande. Até o pessoal do LAVA entrou aqui, que é o Laboratório de Vida Ativa do Rio de Janeiro. A gente já fez um papo ativo com eles.
E é muito legal, eles são, o Ricardo Brandão, que é o coordenador do Lava, ele é educador físico, falando de cidade, sabe? Então é muito rico isso, a gente precisa disseminar esse conhecimento, informar, formar as pessoas e atingir um número maior, né? Quando eu dou palestra em locais que não é para arquiteto ou para quem trabalha com mobilidade, eu acho sensacional, assim. É onde a gente consegue atingir as pessoas que às vezes não fazem ideia de que esse assunto existe e ele é um assunto que interessa a todos, né? Ele é um assunto de mobilidade, interessa a todo mundo se locomove de alguma forma no dia a dia, assim, e saúde também. Então, é um assunto muito importante. Então, trazendo um pouco para essa questão da mobilidade, que é nosso foco, né, no trabalho aqui do Instagram, eu queria que você falasse um pouco para a gente como que a cidade ativa vê essa questão da mobilidade, né? Porque eu sei que vocês têm esse foco mais amplo em relação à cidade, mas como é que foi a introdução assim da mobilidade para vocês? Bom, a gente sempre viu a mobilidade como um tema que é uma grande oportunidade da gente poder promover a cidade que a gente acredita, né? Porque mobilidade é um tema super amplo, que inclui também o debate sobre os espaços públicos. Então, a gente sempre focou muito na questão da mobilidade ativa, de como promover uma cidade que é agradável, confortável, segura para pedestres e ciclistas. Isso sempre foi o nosso foco desde o início. E acho que tem um grande peso também da gente ter nascido num momento de grande efervescência desse tema na cidade de São Paulo. Não só na cidade de São Paulo, mas como a gente está baseado aqui, a gente acabou tendo muita influência. Que foi um momento que muitas organizações, muitos grupos, coletivos, estavam discutindo o tema, trabalhando com o tema. Então, assim, 2014 é o ano que, enfim, a gente estava no meio da gestão Haddad, com ampliação de ciclovias, a gente teve intervenções no centro de São Paulo, né, o centro aberto, a gente teve Paulista aberto, então foi um momento muito rico e muito importante que a gente conseguiu, de fato, ver a cidade que a gente acredita acontecendo, né, coisas sendo colocadas na rua e as pessoas entendendo a importância disso, podendo desfrutar. Então, acho que a gente sempre gostou do tema, mas a gente também foi muito influenciado por esse ambiente fértil que estava acontecendo. Então, desde o princípio, a gente sempre atuou muito em rede, em colaboração, em parceria com outras organizações que tinham esse mesmo objetivo de construir essa cidade mais ativa. Então, acho que o tema da mobilidade ele acabou até ganhando muita importância por conta disso também. E fora, claro, os interesses pessoais. Nós somos pedestres, ciclistas, pessoas muito entusiastas do tema e que a gente aplica isso na prática também nas nossas vidas, né? Então, acho que está tudo um pouco conectado. Legal. Dá até arrepio de te ouvir falar. E o Rafa, recentemente, trazendo um pouco mais para essa área de saúde, né, linkando a saúde com a mobilidade, recentemente foi lançado um guia, chama Guia de Atividade Física para a População Brasileira. E esse guia ele traz várias indicações assim, de atividade física em várias idades, atividade física para gestantes, idosos, crianças e tal. E traz muito isso, o benefício, né? E como fazer e tal. Eu queria saber um pouco assim, qual é a relação da cidade ativa com essa questão de saúde ligada à atividade física, né? Porque a saúde é muito ampla, pode estar ligada à poluição, ligada a acidentes, né? Sinistros e se uma cidade vai segura, mas trazendo um pouco para esse foco de atividade física, do ganho, do benefício das atividades físicas, como é que vocês dialogam com isso? Uhum. Esse tema da saúde, ele sempre foi muito presente na nossa organização desde o princípio, muito porque a Gabriela Calejas, que fundou a Cidade Ativa, foi uma pessoa que trabalhou com esse tema uns anos antes de fundar a organização. Ela teve a oportunidade de trabalhar na prefeitura de Nova York e lá ela desenvolveu um dos guias do Active Design. Então, ela elaborou uma metodologia para leituras urbanas, para entender como cada elemento da calçada influenciava na experiência do pedestre. Então, quando ela voltou para o Brasil, ela trouxe essa bagagem super rica
E isso influenciou muito a concepção da cidade ativa. Então, desde o começo, a gente sempre dialogou muito com grupos aqui no Brasil, né? A gente tem contato com a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Saúde Pública da USP, né, tem o PROD, tem vários grupos que já atuavam aqui, que estavam interessados nesse tema, investigando a relação entre, né, planejamento urbano, ambiente urbano e promoção de atividade física. E a gente acabou assim entrando nesse grupo, nessas redes, nesses encontros, e foi trabalhando junto. Então, você até comentou do guia de atividade física. Para a gente é muito importante ver esse tipo de documento sendo disponibilizado, porque são documentos que estão pautando coisas que a gente acredita, né? De como a prática de atividade física, ela não está só no lazer, no tempo livre, mas ela também está no deslocamento. E é importante a gente ter essas referências que apoiam o nosso trabalho. A gente faz uso desses materiais sempre, e acho que esse guia é mais um material que a gente pode usar e se referenciar, e é um material né, do nosso país, isso é muito importante. Legal. Então, acho que a gente está muito alinhado. Muito bom. É exatamente isso, né? A gente não pode, às vezes a gente pode aproveitar a oportunidade de se deslocar e fazer atividade física, né? Também, porque a gente acaba não tendo esse tempo livre para atividade física muitas vezes, e ela pode ser caminhando ou com bicicleta. E mesmo se a gente tem um percurso muito longo, a gente pode conectar com o transporte coletivo, de alguma forma, pela mobilidade ativa, né? Tem a Organização Mundial da Saúde tem um plano global que chama Let's Be Active. Tipo, vamos ser ativos. E aí eles têm várias metas, assim, várias ações para as comunidades atuarem, e uma delas é em relação à mobilidade ativa, a incentivar o uso da mobilidade ativa para ajudar a diminuir a falta de atividade física, né, das pessoas e melhorar a saúde. Então, esse link com a cidade é muito legal, com a mobilidade e tal, é muito importante, né? E conta pra gente um pouco sobre o que vocês fazem, assim, que tipo de trabalho, estudos ou planos, o que for, que vocês têm em relação à mobilidade na cidade ativa. Bom, acho que tem alguns projetos que eu poderia destacar, assim, que falam especificamente dessa relação entre mobilidade e saúde. Acho que tem um muito interessante que foi no momento de construção da Paulista Aberta. Para quem não conhece um pouco o histórico disso, a Paulista Aberta ela começou como um pedido da sociedade civil, liderado por uma organização aqui chamada Sampapé, e a gente teve a oportunidade de fazer um teste de como seria a Avenida Paulista aberta para as pessoas e fechada aos carros aos domingos. E a gente viu uma oportunidade muito grande de coletar dados e justificar a importância de uma medida dessa a longo prazo, permanente. Então, a gente coletou dados com pessoas nesses testes, a gente tem uma metodologia que chama painéis interativos, então as pessoas podem responder colando bolinhas, a gente aplicou isso nesses testes, e logo em seguida a gente viu a importância de coletar outros dados que pudessem justificar a importância dessa iniciativa. E um deles foi medição de poluição do ar e poluição sonora. Por quê? Porque existiam alguns grupos contrários que diziam que essa medida ia aumentar a poluição nas vias paralelas, porque você ia deslocar o tráfego de veículos motorizados para lá, que são ruas residenciais, onde tem prédios, casas, as pessoas moram ali. Então, tinha um pouco esse medo, né, de aumentar a poluição do ar e poluição sonora. E a gente falou, ok, vamos então medir, vamos ver como isso se dá na prática? E aí a gente teve o apoio, né, do laboratório da Faculdade de Medicina, que emprestou os materiais para a gente, os medidores. A gente foi a campo e mediu. Comparou um dia normal e um dia de Paulista Aberta. E o resultado foi que é muito mais silencioso e com menos poluentes nos dias de Paulista Aberta, mesmo nas vias paralelas. Então, acho que tem esse lado na cidade ativa, que é também fazer uso dos dados, coletar essas informações para poder justificar e provar a importância de projetos, políticas que a gente acredita.
E acho que esse é um caso bastante emblemático do nosso trabalho. Mas a gente faz outros, né? A gente faz intervenções, por exemplo, em escadarias, tem um projeto que chama Olha o Degrau, que a gente quer requalificar esses espaços para que as pessoas usem essas escadarias, se desloquem mais a pé, né? Peguem esses atalhos e, por que não, né? façam exercício e, por que não, usem esse espaço como um espaço público, um espaço que elas possam também permanecer. Então, a gente faz essas intervenções táticas, participativas, colaborativas em escadarias também. Que legal, muito legal. E com essa pandemia, assim, o que mudou para a Cidade Ativa, para a organização de vocês? O que mudou no processo, né, nos estudos, nos projetos? Vocês tiveram algum projeto específico em relação à pandemia, né, em relação a esse novo normal, né, que as cidades estão vivendo e ainda vão viver? Vocês tiveram alguma coisa focada nessa questão da pandemia? O que a pandemia mudou dentro da Cidade Ativa? A gente sempre olhou muito para a questão das doenças crônicas, né? E como que o sedentarismo tem um papel importante nessas doenças, que não são doenças transmissíveis. Quando veio a pandemia, acho que isso ligou um outro alerta, assim, que a gente tinha que também olhar para as doenças infecciosas e entender qual que é o papel, né, do planejamento urbano, da forma das cidades, né, do planejamento da mobilidade e dos transportes também. Acho que abriu um novo caminho, assim, um novo olhar. E, assim, para mim, especialmente, abriu toda uma discussão da necessidade da gente diminuir os nossos deslocamentos, né? A partir do momento que a gente tem que ficar confinado, que a gente tem que se deslocar menos, que a gente tem que sair menos de casa, a gente vê a importância de ter serviços, infraestrutura, todas as áreas, tudo que a gente precisa para a nossa vida urbana, numa distância que a gente possa fazer a pé ou de bicicleta. Então, acho que a gente passou a ver a pandemia também como uma oportunidade de promover a mobilidade ativa como uma necessidade. Não só a gente precisa da mobilidade ativa porque isso vai trazer saúde. Não, a gente necessariamente precisa promover pessoas andando a pé e de bicicleta. É uma questão de urgência. E muitas cidades no mundo fizeram uso disso e começaram a implementar infraestrutura temporária, emergencial, para pedestres, para ciclistas. Então, a gente também passou a ver essa pandemia como uma grande oportunidade. A gente tem alguns casos aqui no Brasil, né? Talvez você possa até contar um pouco sobre Belo Horizonte. Acho que Belo Horizonte é uma cidade que implementou muita dessa infraestrutura emergencial. A gente gostaria até de ter visto isso mais robustamente nas cidades brasileiras. Acho que algumas cidades ficaram até um pouco tímidas ou não souberam aproveitar essa oportunidade. Mas para mim é isso. A pandemia ela é um grande alerta de que a gente, de fato, precisa mudar a maneira como a gente vive, a maneira como a gente se desloca, pensar em cidades de 15 minutos, pensar em bairros que tenham emprego, infraestrutura, tudo que a gente precisa, sem a necessidade da gente ter que se deslocar com um motor. Legal. Realmente, aqui em Belo Horizonte a gente fez as ciclovias temporárias, que acabaram virando ciclofaixas permanentes, né? Porque a gente colocou um taxão, onde eram os cones, para fazer ligações a gente tinha algumas ciclovias desconectadas aqui. Então, com essas ciclovias da pandemia, a gente conseguiu conectar 30 quilômetros que estavam desconectados, assim. Mas não teve relação a pedestre, assim, ampliar a calçada, essas coisas. Acho que podia ou ainda pode, né? Porque a gente ainda está na pandemia, a gente ainda pode criar coisas desse tipo. Acho que são bem importantes. E uma outra coisa que esse novo normal, né? Essa questão da pandemia me preocupa muito, assim, em relação ao transporte coletivo, né? Algumas discussões que a gente já teve até quando a gente trabalhou junto. Em relação ao que vai acontecer com o transporte coletivo, porque a gente vê as pessoas deixando de usar agora o transporte coletivo, porque realmente tem essa questão de contaminação e tal. Então, as pessoas migrando, alguns migram até para mobilidade ativa, outros estão migrando para carro, moto. E aí, o que vai ser esse novo normal, né? Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a BH Trans, que é o nosso órgão de trânsito, falou semana passada que o trânsito aqui já voltou do mesmo jeito que antes da pandemia.
Só que a gente imagina só, a gente não voltou com as escolas ainda, presencial. Está começando a voltar algumas escolas, ainda tem muito trabalho para frente para realmente voltar. Então imagina quando voltar escolas, universidades e tal, o que vai acontecer se o trânsito já é o mesmo de antes? Então realmente as pessoas migraram para outros modos, o transporte coletivo vive esse problema, né? Porque é um problema, porque o transporte coletivo ele ajuda a gente a ter uma cidade mais sustentável, uma cidade onde a gente incentive a mobilidade ativa, e a gente tem que ver quais são essas cidades novas que vão virar com esse pouco uso do transporte coletivo e essa migração para outros modos motorizados, né? Como é que você vê essa questão? Assim, a cidade ativa tem alguma coisa nesse sentido de pensar, ou algum projeto, ou alguma opinião sobre isso? Bom, eu vou responder assim, pessoalmente, não posso falar pela Cidade Ativa, porque a gente de fato não sistematizou nenhuma opinião coletivamente sobre isso. Eu acho que existe um problema da gente ter colocado o transporte coletivo como os grandes vilões dessa pandemia, até porque eu fui atrás de estudos, artigos, tem até um estudo da UITP que mostrou que o transporte público não é o local onde mais se tem contágio, porque uma série de procedimentos foram implantados por conta da pandemia, de desinfetar os veículos, né, de obrigação de uso de máscara, mas infelizmente essa ideia de você estar num local confinado, dividindo o mesmo ar com outras pessoas, acabou tornando o transporte coletivo como o vilão. E isso é muito preocupante a longo prazo, porque a gente precisa pensar dentro de um espectro de mobilidade sustentável com o transporte coletivo, o transporte público coletivo, no centro disso tudo. Senão, de fato, a gente não vai poder avançar para a cidade, para o modelo de cidade que a gente gostaria, que a gente precisa. Existe uma urgência da gente diminuir os nossos deslocamentos motorizados individuais no mundo todo, e se a gente coloca o transporte público como grande vilão, a gente vai ter uma perda muito grande e no curto prazo a gente vai sofrer as consequências do aumento da poluição do ar e todas as externalidades que estão ligadas ao uso massivo do carro, né, e até mesmo da moto. Então, eu sinto que nos próximos anos a gente, infelizmente, vai ter um aumento no número de mortes e lesões no trânsito, um aumento de doenças respiratórias advindos desse cenário. E, no fim, acho que tem uma questão muito importante que a gente pensar na questão de renda e também de raça nisso tudo, né? Porque, no fim das contas, quem continua usando o transporte público são as pessoas de baixa renda que não têm outra opção, não têm outra alternativa de deslocamento, muitas vezes, né? Então, isso tudo vai acabar, muito provavelmente, criando um abismo ainda maior de desigualdade entre os diferentes grupos nas cidades. Então, eu acredito que a gente tem que fazer um trabalho massivo, coletivo, de voltar a promover o transporte público coletivo como uma alternativa viável, inclusive na pandemia. Essa é a minha visão. Verdade, é muito parecido com a minha visão também. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tem uma obra aqui em cima, assim, que tá fazendo um barulhão. Tem uma aqui também. Ah, tá. Eu não estou ouvindo a sua, não. Mas, em relação a isso, eu concordo. E realmente está na hora das cidades aproveitarem esse novo normal, essa questão, e incentivarem o transporte coletivo, igual você falou, e repensar geral, né? Até em questão da mobilidade ativa, tem reportagens que falam o tanto que aumentou o número de vendas de bicicleta, o tanto que as pessoas estão realmente preocupadas mais em ter um outro tipo de deslocamento, um deslocamento alternativo, né? Então, a relação mudou totalmente, né? Muita gente de home office ainda, a relação das pessoas com a cidade, com a mobilidade, com a forma de se deslocar e de viver a cidade no dia a dia, está mudando e ainda vai mudar, né? A gente ainda vai viver mais mudanças, porque quando acabar a pandemia, se é que vai acabar e se é que não vem outra, o que vai acontecer, né? A gente tem que ter uma preocupação, então fica a dica aí para os gestores públicos, ou quem tem esse tipo de contato, ou quem também divulga informação, de que a gente precisa falar urgente sobre essa questão do transporte coletivo, porque isso vai virar um problema, né? Muito rápido. E eu lembrei de uma coisa agora, porque eu acabei falando muito do transporte
coletivo, mas a gente também precisa pensar a mobilidade ativa, né, interligada e conectada com esse transporte coletivo. As pessoas chegam a pé e deveriam poder chegar de bicicleta para essas estações e poder fazer essa viagem intermodal. Eu lembro uma vez, numa cidade na França, que eu vi, que era muito interessante. Na estação onde tinha a baldeação, né, a troca de um trem para o outro, era um local onde você acabava tendo congestionamento, eram muitas pessoas fazendo aquele trajeto. E colado ali no ponto, eles colocavam uma alternativa de você fazer esse trajeto a pé, mostrando monumentos, coisas interessantes que você poderia fazer pelo caminho e, alternativamente, ir andando ao invés de pegar o transporte público. Isso desafoga né, essa lotação do trem e ajuda as pessoas que precisam necessariamente se deslocar para mais longe de poderem usar esse transporte com mais qualidade. Então, acho que a gente também tem que pensar em como promover maior conforto e qualidade dessas viagens de transporte coletivo, para que as pessoas queiram continuar usando ou queiram migrar e passar a usá-lo. Exatamente, com essa integração, né? Que hoje, pelo menos aqui em Belo Horizonte, a gente tem muita dificuldade de integração. Muitas estações ou de ônibus ou metrô não tem bicicletário, não tem paraciclo, não tem nem é acessível para se chegar a pé de forma fácil, né? Então, essa integração faz toda a diferença para a gente melhorar o transporte público e melhorar a mobilidade ativa, né? Ó, a gente está chegando no final, então eu vou falar para quem quer deixar pergunta antes da Rafa falar, responder a última pergunta nossa. Vou falar para quem quer deixar, tem um balãozinho aí com o ponto de interrogação para já escrever a pergunta enquanto a gente faz o último bate-bola aqui. Bom, Rafa, eu queria que você falasse uma coisa que as pessoas me perguntam muito, como que faz para fazer parcerias com a organização Cidade Ativa? Tem algum tipo de parceria, seja com universidades, seja com empresas privadas ou órgãos públicos, ou até associações, né, organizações, comunidade mesmo. Como é que é esse tipo de parceria com a Cidade Ativa? E aí vou pedir também para você dar um recadinho final aí para a gente, um recadinho do coração em relação às cidades ativas, o que você tem para falar? Para a gente finalizar e responder perguntas, se tiver pergunta. Legal. Bom, a gente, como eu disse, a gente sempre atua em rede, em parceria, em colaboração. Então, deixo aqui aberto, a gente tem o nosso site, que é cidadeativa.org. Lá tem uma seção que chama Participe, a gente coloca até algumas alternativas, jeitos de participar, né, isoladamente ou através do seu grupo, do seu coletivo. Então, por favor, entrem em contato, escrevam para a gente. Pode ser via site, via e-mail, como vocês preferirem. Porque é isso, a gente acredita que a gente só vai conseguir atingir a mudança que a gente acredita se a gente fizer esforço coletivo, se a gente atuar juntos pela mesma causa. Então, juntem-se a nós. A gente sabe que cidades ativas só vão ser construídas se a gente tiver muita gente querendo construí-las e juntas, né? Acho que a pandemia, como a gente disse, mostrou isso, que não adianta a gente atuar isoladamente. Se a gente não tiver uma atuação coletiva e coordenada, a gente não consegue, de fato, resolver. Acho que ficou um alerta aí para todos nós, como sociedade. E vamos em frente, vamos juntos. E fico à disposição para conversar aí com quem quiser depois, no paralelo, e pensar em projetos, alternativas da gente construir uma cidade mais ativa. Legal, uma cidade mais ativa e uma cidade mais saudável, né? Alguém só comentou que no dia 1º teremos em BH o terceiro Pedalando pela Vida e Segurança. Aí é específico de BH, né? Um recadinho. Aí tem uma pergunta aqui. Como você já trabalhou com o Centro Avançado da USP? Você acredita que em cidades poluídas como São Paulo, ciclistas deveriam manter o uso de máscara mesmo após o fim da obrigatoriedade por causa da pandemia? Digo isso em relação à poluição de alguns corredores. Olha, eu não sou médica, acho que isso deveria ser
uma resposta de uma pessoa que, de fato, estuda a saúde a partir desse viés. Se deveríamos ou não continuar a usar máscara, eu realmente não sei dizer. O que eu sei é que eu já li vários estudos que, sim, de fato, a gente tem alguns corredores que são mais poluídos que outros, e nisso, a gente fazendo atividade física, a gente acaba inalando mais poluentes. Mas, para mim, acho que a solução é a gente pensar em como diminuir a emissão de poluentes de maneira geral para a gente poder pedalar tranquilo nas nossas cidades. Ainda assim, ainda que a gente esteja inalando poluentes, a gente está ganhando saúde em muitas outras coisas. Acho que a bicicleta ela é sempre uma alternativa muito mais saudável do que o carro ou algum outro transporte motorizado. Então, vou deixar aí, de repente, para a próxima live, para um médico, uma pessoa especialista no assunto, poder responder. A gente foi para Santiago do Chile e lá muitas pessoas utilizam, muitos ciclistas utilizavam máscara. Foi antes da pandemia isso. Utilizavam máscara devido à poluição, né? E também eu já assisti uma palestra do Paulo Saldiva, não tenho certeza quem deu essa informação, mas que eles falavam que pedalar em grandes avenidas, assim, é como se a gente tivesse fumando 10 cigarros em uma hora, em avenidas com muito tráfego, né? Então, realmente, você fica na dúvida, assim, do que, do que fazer, né? Tem o benefício do exercício físico, mas, ao mesmo tempo, tem a questão da poluição, né? Mas acho que depois da pandemia a gente vai ter muita coisa sobre isso. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Como você acha que nós, projetistas, podemos propor mais intervenções ativas nos nossos projetos urbanos? Infelizmente, alguns gestores ainda não reconhecem como vantagem. Isso é o que a gente mais vê, né? Realmente, muitas vezes, eu como projetista também, o meu foco de trabalho é projeto de redesenho urbano, e aí a gente bate muito em gestores ainda com a cabeça antiga. Antiga é a palavra. Onde a cidade mudou, né? Essa questão da cidade mudou, e muitas pessoas ainda têm essa ideia de fluidez do transporte motorizado, focado para o transporte particular, né? O veículo, o carro, e aí toca tanto nessa fluidez que às vezes a gente não consegue ter esse ganho na mobilidade ativa do pedestre, do ciclista, não consegue ver a rua de uma forma completa, né? Como diz o pessoal da WRI. E tô falando a minha opinião, mas você fica à vontade para falar, Rafa. Não, tô muito de acordo. Acho que tem um desafio da gente mostrar que o benefício de você redistribuir o espaço viário, né, incluindo espaço de qualidade para pedestres, para ciclistas, você tem um ganho, inclusive na questão do congestionamento. Acho que a gente precisa se armar um pouco desses dados, trazendo casos, experiências em que a gente tenha indicadores, dados que provem que, de fato, essa intervenção ela vai ser mais bem sucedida, inclusive para o motorista do carro, se a gente abrir espaço para todo mundo. E acho que tem um ponto importante que é a parte da escuta. É muito importante que a gente consiga dialogar com todos os atores, todo mundo que de alguma maneira está envolvido nisso. Se a gente vai redesenhar uma rua, por exemplo, a gente precisa conversar com o comerciante, a gente precisa conversar com o taxista do ponto do táxi, a gente precisa conversar com, inclusive, os grupos que muito provavelmente vão ser contrários a essa intervenção, porque vão achar que estão perdendo alguma coisa. E escutar todo mundo e tentar acomodar isso dentro do projeto, né? Mostrando que, olha, talvez o seu comércio vai se beneficiar porque vão ter mais pessoas andando a pé, e são essas pessoas que compram, são essas pessoas que vão parar e consumir na sua loja, né, na sua sorveteria. Então, acho que esse diálogo ele precisa acontecer para que todo mundo esteja de acordo com essa intervenção e esteja querendo apoiá-la. Então, acho que antes de qualquer intervenção, essa fase de escuta, de diálogo, de co-construção, ela é muito importante. É verdade, essa interação da comunidade. Uma vez eu fui num congresso em Berlim de mobilidade, onde eles mostraram um estudo lá dos comparando projetos sem envolver a comunidade e projetos envolvendo a comunidade. E como que o ganho do projeto, a aceitação do projeto, o projeto ser bem sucedido quando implantado, faz muito mais sentido quando tem
esse envolvimento da comunidade. É muito rico, né? Ô, Rafa, tá acabando nosso tempo. Eu Nossa, queria... passou muito rápido. Foi muito rápido. E eu queria te agradecer, assim, igual eu falei no início, eu sempre fui apaixonada com o trabalho de vocês há anos, e além de ter trabalhado com você esse ano, ter você aqui no Papativo, muito legal, que a gente continue lutando e trabalhando e projetando cidades mais ativas, cidades mais saudáveis, cidades mais seguras, cidades mais vivas e cidades sustentáveis, né? Porque da forma que tá, não se sustenta, a gente vai ter que mudar. Então, que a gente leve isso para frente aí e continue espalhando essa ideia, tá? Muito obrigada. Se você Eu quiser. que agradeço. Foi um prazer enorme conversar com você. Espero que a gente tenha muitas outras oportunidades para a gente trocar e trabalhar juntas. Com certeza teremos. Valeu, obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.